Olá, meninos e meninas. Na aula de hoje a gente vai trabalhar com os pronomes de tratamento, né? Que tem volta e meia, cai no concurso, ainda mais a respeito daquelas discussões entre sua majestade, vossa majestade, quando é que usa sua, quando é que usa o vossa. Isso volta e meia cai em concurso. Então vamos dar uma estudada nisso daí. Bom, os pronomes de tratamento são pronomes sempre de terceira pessoa, tá? Então são pronomes de terceira. Ah, mas aí ele é vossa senhoria. Então não interessa. Vossa senhoria é uma maneira respeitosa de se dirigir ao outro, mas é um pronome de terceira pessoa, tá? Então todos os pronomes de tratamento são pronomes de terceira pessoa, usados para nos referirmos diretamente ao interlocutor. Normalmente com maior grau de cerimônia, né? Claro. O você também é um pronome de tratamento, embora a gente pense assim, mas você eu falo com meu vizinho, eu falo com qualquer um da rua, você sabe que horas são, enfim, né? Então o você não é um uso de cerimônia, mas é porque o vossa mercê, você, quando nasceu, era um pronome de cerimônia, era o vossa mercê. Mas dos pronomes de tratamento todos, o vossa mercê era o de menor cerimônia. E aí acabou que com o uso de tantas pessoas usarem o vossa mercê, se juntou, né, as duas palavras se juntaram, ficou a primeira sílaba e a última. Então do vossa mercê sobrou o vo e o se, tá? Mas você é pronome de tratamento e também embute uma certa cerimônia, tá legal? Bom, vamos lá. Os exemplos: Vossa Senhoria concederá sua permissão para a festa, né? Então é um uso de bastante cerimônia. E na terceira, verbo na terceira pessoa do singular. Você sabe o que estou falando, mesmo que não pareça um uso cerimonioso, é um uso bastante respeitoso, tá? Então você se dirigir ao outro usando você não é uma falta de respeito. Houve, inclusive, isso é um fato, né, que a gente escuta na academia ainda quando está estudando. Houve um caso de um juiz que queria ser chamado de meritíssimo, mesmo fora, né, do tribunal, e aí ele processou lá um vizinho que o chamou de você, né? Você não sabe o que você está dizendo, e ele queria ser chamado no dia a dia, um vizinho de apartamento, ele queria ser chamado de maneira cerimoniosa. E aí ele processou o rapaz, né? Dizendo que ele era juiz e que não merecia um tratamento assim usual como você. E ele se defendeu apoiado nas gramáticas que você é um pronome de tratamento e, portanto, de cerimônia, né? E ganhou a causa. Pois é, não foi processado, pelo contrário. Ainda quis processar o juiz por abuso de autoridade, né? Enfim, essas discussões, né, jurídicas. Então, você é um uso respeitoso, é um pronome de tratamento, e a senhora viu para onde foi aquele moço, a senhora, o senhor, também são pronomes de tratamento. Tá legal? Bom, primeira observação. Segundo a norma padrão, emprega-se o tu, que é a segunda pessoa do singular, ou até o vós, que é pouco empregado porque é plural, mas a segunda pessoa, em linguagem familiar. E o você ou vocês quando há intenção de aproximação, a fim de demonstrar tratamento igualitário. Então, a origem é exatamente essa. O tu indica a pessoa com quem se fala. E o você também indica a pessoa com quem se fala. Então, as duas pessoas, o tu e o você, servem para a mesma coisa, né? Que é para se dirigir a com quem nós estamos falando. Tradicionalmente, o tu era usado numa linguagem mais familiar. Então, o tu e a segunda pessoa do singular, né, era uma estrutura usada para falar com os irmãos, com os pais, com os primos, com os tios, enfim, com os pais, né, nem tanto porque com a mãe, porque com o pai sempre foi também um tratamento cerimonioso. Estou falando lá do século XIX, né? Mas com o passar do tempo, o tu e o você acabaram sendo usados nas mesmas circunstâncias. Mas, segundo a gramática, tradicionalmente, o tu remonta a uma linguagem familiar, mais afetiva, mais íntima. E o você, uma linguagem mais igualitária, mas menos familiar. Pode ser de um colega de trabalho para outro, de um vizinho para outro, enfim, onde há situações de igualdade, tá? Mas não familiares.
No Brasil, coloquialmente, prefere-se o você nas duas circunstâncias, mas isso não acontece em todos os países lusófonos, né? Ainda a regra do tu, como linguagem familiar, e o de você como linguagem social, ainda se faz valer. Observação 2, não é correta, e isso é muito importante, porque volta e meia caem questões de reescrita. A frase tal poderia ser reescrita de maneira tal em que justamente o X da questão é essa mescla entre a segunda e a terceira pessoas. Então, não é correta a mescla dos pronomes de segunda e de terceira pessoas na mesma frase ou no mesmo texto, tá? Muito cuidado com isso, porque isso é coisa que a maior parte das pessoas faz, tá bom? Então, ó, você trouxe o que te pedi? Você viu o e-mail que eu te mandei? Ó, a gente usa o você trouxe, você viu, você pegou, e depois usa o ti. O que eu te disse, o que eu te mandei, o que eu te pedi, né? Então, isso daqui não pode de jeito nenhum. Ou você vai tirar o você, a terceira pessoa, ou vai tirar a segunda pessoa, tá? Então, ou você vai fazer assim, você trouxe o que pedi, então você trouxe o que pedi, pronto, tira o T, tá? Ou então, você vai colocar o verbo trazer na segunda pessoa. Trouxeste o que te pedi, tá? Então, tira isso daqui e põe o verbo na segunda pessoa. Trouxeste o que te pedi? Então, terceira pessoa com terceira pessoa, segunda pessoa com segunda pessoa. Tá legal? Não pode ter a segunda e a terceira pessoa na mesma frase. Você não pode colocar um pronome de segunda pessoa, um T, por exemplo, e um pronome de tratamento. Não pode. Tá legal? Observação 3. A forma Vossa Excelência e os demais pronomes com vossa indicam a pessoa com quem se fala, equivale a uma segunda pessoa, tá? Então, você está falando com a pessoa diretamente. Você usa o vossa. Vossa Excelência, Vossa Majestade, Vossa Alteza, Vossa Realeza, sei lá, Vossa Senhoria, tá? A forma Sua Excelência e as demais indicam a pessoa de quem se fala. Então, quando a gente está falando com a pessoa, a gente usa o vossa. Vossa Excelência gostaria de se sentar ali ao lado, sei lá, da pessoa tal, né? Agora, quando a gente está falando da pessoa, aí a gente usa o sua. E Sua Excelência gostaria de participar dessa reunião. Quer dizer, a pessoa não está pessoalmente ali, tá bom? Os exemplos eu acho que deixam muito claro essa diferença, ó. Vossa Excelência, senhor ministro, aprova a medida? Ora, o senhor ministro aqui é o vocativo. Ou seja, senhor ministro é a pessoa com quem estamos falando. O senhor ministro está presente, está na frente de quem está falando. E aí é necessário usar a forma com o vossa, tá? Agora, Sua Excelência, o senhor ministro, aprova a medida? O senhor ministro aqui está como aposto, quer dizer, explicando quem é a Sua Excelência. O ministro não está na presença das pessoas. Na primeira frase, as pessoas estão falando com o ministro. Na segunda frase, as pessoas estão falando do ministro. Então, quando a pessoa está na sua frente, você vai usar o vossa. Quando a pessoa, aquela de quem se fala, não está participando do discurso, aí a gente usa o sua. Tá legal? Isso daqui é o que mais cai em prova. Então, prestem bastante atenção. O vossa é quando você tem a pessoa na sua frente, aí você usa um vocativo. E quando você tem, normalmente, um aposto, você está explicando quem é a outra pessoa que não está na conversa, aí você usa o sua, tá? Não precisa, claro, nem ter o vocativo, nem ter o aposto. Basta você saber que você usa o vossa quando a pessoa está na sua frente e o sua quando a pessoa está fora da conversa, tá bom? Eu coloquei para vocês aqui algumas abreviaturas e algumas formas. Então, VA é Vossa Alteza, para príncipes, para duques, Vossa Eminência para cardeais. Muitas dessas formas de tratamento surgiram, claro, quando havia realeza, a igreja fazia parte do poder, né? Então, assim, tinha plebe e a igreja e o Estado,
né? Então, por isso é que a maior parte desses tratamentos de cerimônia são para a realeza, para a igreja e para o Estado, né? Então, Vossa Eminência para cardeais, Vossa Excelência para altas autoridades do governo, oficiais generais, bispos e arcebispos, Vossa Magnificência para reitores de universidades, são os magníficos reitores, né? Que eram cargos que antigamente quem exerciam eram o alto clero ou então as pessoas do Estado. Vossa Majestade para reis e imperadores, Vossa Reverência para sacerdotes em geral, Vossa Santidade para o Papa, Vossa Senhoria para os funcionários públicos graduados, oficiais e os oficiais até coronel. A observação 4 é sobre a forma dom e dona, porque o dom a gente usa rarissimamente, normalmente quando a gente tem membros de realeza, né? Ou então da igreja, de novo. Agora o dona não, o dona é popular, né? Então Dona Maria, Dona Joana, né? Então o dona é uma fórmula de tratamento, né? Que indica respeito também. Só que o par do dona, que é o dom, não é usado cotidianamente. A gente prefere fazer a abreviatura de senhor, porque o certo seria o senhor e a senhora, o dom e a dona, né? Só que a gente usa o senhor e a senhora, o senhor e a dona. E aí a gente substitui o senhor pelo seu. Seu é redução de senhor, tá? Então a forma dom tem emprego restrito na língua, usado para a família real, nobres, monges, beneditinos e membros eclesiásticos a partir de bispos. E a forma dona aplica-se a qualquer classe social, a abreviação é a mesma. E para a gente terminar a observação 5, a forma de tratamento Vossa Senhoria usa-se praticamente apenas na língua escrita. As pessoas usam em correspondência, né? Vossa Senhoria, Ilustríssimo Senhor, coisas de correspondência. No dia a dia ninguém fala Vossa Senhoria cederia o lugar para não sei quem, né? Então é o senhor ou é a senhora. Então se usa normalmente na língua escrita, em correspondências oficiais e comerciais. A forma Vossa Excelência é empregada em situações orais, só que restritas no campo político ou diplomático. Então, Vossa Excelência o ministro tal, Vossa Excelência o presidente tal, né? Aí sim. O uso das demais formas restringe-se a situações protocolares e é bem específico. Na maioria das vezes, no tratamento direto, dá-se a substituição por senhor ou senhora, como ocorre em relação a padres em lugar de Vossa Reverência. Vossa Reverência, o padre pediu uma audiência, não, é o senhor padre ou então o padre e basta. Né? Então essas fórmulas de tratamento, elas realmente ficam restritas a situações bem específicas, né? Na maior parte, o você, o senhor, a senhora dão conta de todo, né, o restante. Nas correspondências oficiais, o Vossa Senhoria e mesmo assim quando há bastante cerimônia, né? Isso no dia a dia. E o restante, em termos de concurso, preste atenção só naquela diferença entre o Vossa Alteza e o Sua Alteza, por exemplo, né? E aquele caso de não mesclar a segunda com a terceira pessoa. Isso daí é o que mais importa. Tá legal? Até a próxima!